Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, professor do Instituto Bíblico Graça Irresistível. A matéria que eu vou ministrar agora é Introdução à Teologia Sistemática. E agora nós vamos trabalhar com os alunos do Instituto. Você que está assistindo aí pelo Facebook também é convidado a participar conosco desta aula. E os alunos, eles têm a apostila, eles têm acompanhamento pelo fórum do site e pelo grupo que nós criamos. Então, eles têm outros recursos, mas você poderá aprender conosco aqui diante da ministração desse curso e convidado também a fazer parte do Instituto Bíblico Graça Irresistível. O assunto que vamos tratar agora está na página 102 para os alunos do Instituto. Fala sobre a revelação geral. A revelação geral é Deus se revelando através da criação. Eu vou falar depois especificamente os aspectos que envolvem esta revelação. Mas primeiramente eu tenho que dizer que a revelação geral, ela vem antes da revelação especial. A revelação especial tem a ver com as manifestações de Deus, no sentido dele falar, dele aparecer, e assim por diante também. É um outro aspecto que nós vamos trabalhar nessa aula. Revelação geral vem antes da revelação especial, por quê? Porque se Deus se revela através da criação, isso significa que Deus, antes de falar, de comunicar-se ao homem, Deus criou todas as coisas, inclusive o próprio homem. Então, o próprio ato criador de Deus, narrado em Gênesis 1 e 2, revela que Deus manifestou-se através dos seus atos de criação. Então, por esta razão, que a revelação geral, ela é antes da revelação especial. Deus primeiramente cria, para depois, então, ao criar o homem, seu habitat, ele vai se revelar a esse homem, vai dar ordens a esse homem, e, portanto, a revelação especial, ela vem em termos cronológicos, depois da revelação geral. Primeiro Deus cria, depois Deus se faz conhecer através de verbalização, de comunicação com o homem. Deus se revela de forma geral, e é o que nós chamamos na teologia sistemática. Deus se revela através da criação como um todo. O Salmo 19, verso 1, um texto bem conhecido, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista Davi, no Salmo 19, se você ler depois com cuidado, você perceberá que ele fala dos dois modos de Deus se revelar. Do verso 1 até o verso 6, ele fala da revelação geral. Ele fala dos céus proclamando, do firmamento anunciando, ele fala do sol, poeticamente, e aí então vai mostrar que a criação revela a existência e a glória de Deus. E aí do verso 7 ao verso 10, ele vai falar sobre a palavra de Deus, que é a revelação especial. Ele vai falar: a lei do Senhor é perfeita, os preceitos, os testemunhos, os juízos e assim por diante. Cada nome desse, juízo, preceito, testemunho, é uma palavra usada para falar da Escritura sobre aspectos diferentes. Aí no verso 10 ele vai falar que a palavra de Deus é mais desejável do que ouro, mais do que ouro depurado e mais doce do que favos de mel. Então você vê que a estrutura do Salmo 19, e eu desafio você a ler nessa perspectiva, a estrutura do Salmo 19 é justamente trabalhando essas duas maneiras de Deus se revelar, através da criação e através da palavra. Portanto, a revelação geral, ela é através da criação de Deus. Paulo diz também em Romanos 1, verso 20, que os atributos de Deus são perceptíveis, revelados, manifestados claramente através da criação. Também a revelação geral não só apenas é através da criação, mas através da própria ordem da criação, ou seja, a harmonia, as leis naturais, a própria natureza em si, ela revela não só o universo, mas o mundo com a sua natureza revela que Deus existe.
As leis que existem, leis naturais, revelam que há um legislador. Elas não poderiam ter surgido espontaneamente. E não só a lei na natureza, no nosso próprio corpo, revela a existência ou evidencia a existência de um Criador. A mente humana e a consciência humana também é um instrumento de Deus se revelar. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 2, e eu gostaria que você abrissem aí no texto para acompanhar o que Paulo diz. Romanos, no capítulo 2, no versículo 15 e no versículo 16, ele diz o seguinte: estes são os ímpios. Eu vou ler o verso 14. Romanos 2, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Paulo está falando aqui com relação aos gentios, ou seja, que não eram judeus, que eles não tinham a lei como os judeus tinham, mas eles tinham uma lei natural, uma lei neles que revelava a eles a vontade de Deus no sentido moral. Ele vai dizer, estes gentios que não têm lei dada por Deus como os judeus tiveram, mostram a norma da lei, a lei dada por Deus aos judeus. Então a norma da lei é manifestada a eles porque é gravada no seu coração. Isso quer dizer que os ímpios, ainda que eles não tenham a palavra de Deus, eles têm o senso moral neles, gravado nos seus corações, porque eles também são a imagem de Deus, embora a imagem de Deus neles esteja desfigurada pelo pecado, como também nós. Porém, nós estamos sendo regenerados, restaurados, despindo o velho homem e revestindo o novo homem no processo da santificação. O ímpio, na sua depravação moral, por causa do pecado, ele tem um senso moral neles. E Paulo vai continuar. Ele diz que esse senso moral testemunha também na consciência, acusando e defendendo nos seus pensamentos. Então, Paulo vai mostrar que a consciência humana é um instrumento para a manifestação dessa norma moral, dessa existência de Deus. Ou seja, os homens sentem uma crise nas suas mentes, nas suas consciências, nos seus pensamentos com relação a Deus. Por isso que você não vê nenhum ateu tranquilo quando fala de Deus. Ele é irônico, ele é agressivo, ele zomba, e aí até uma contradição, porque se o ateu fala que crer em Deus é um conto de fadas, é a mesma coisa que crer em Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, ninguém fica escrevendo livro para provar para as pessoas que Papai Noel não existe ou que o Coelhinho da Páscoa. O homem, quando alcança a maturidade, não precisa nem ser maturidade, cresce um pouquinho a criança, já sabe que não existe, isso é conto de fada. Agora, por que eles escrevem livros e querem provar o tempo todo a não existência de Deus, como Richard Dawkins, que escreveu Deus um Delírio, e aí depois de apresentar tantos argumentos que aparentemente são brilhantes, e aí ele tem um capítulo que ele fala assim, provavelmente Deus não existe. Olha, se ele acredita, se ele escreveu um livro sobre isso, ele tinha que ter convicção que Deus não existe. O que eu quero dizer com tudo isso é que o que Paulo está afirmando é que a consciência humana é uma revelação de Deus. Os pensamentos humanos é uma revelação de Deus ao homem. Ele sabe que Deus existe. O homem é um ser religioso. O homem não é homem sapiens, um homem que sabe. O homem é homem religions. Ele é um homem religioso, porque foi criado à imagem de Deus, e a imagem de Deus distorcida pelo pecado, mas mesmo assim ele continua buscando um Deus, buscando o Criador. Paulo diz em Atos 17, lá, Lucas narrando, quando Paulo esteve no Areópago, em Atenas, ele vê aquela idolatria toda lá, e ele diz que eles estavam no escuro, tateando, buscando a saída. Ou seja, aquela religiosidade toda dos atenienses era uma busca por Deus. Porém, no escuro o quê? Das suas mentes, dos seus corações obscurecidos pelo pecado. É isso que a revelação geral nos mostra. E a revelação geral também, ela não é apenas na criação, ela não é apenas na ordem da natureza,
Ela não é apenas na mente e na consciência humana, mas ela também é no governo providencial de Deus. Ou seja, a forma como Deus governa o mundo demonstra que ele existe. Ele governa a história. Se o mundo não fosse governado por Deus, o mundo já não existiria. Não há como ele existir ausente do Criador. Não há como ele existir sem a manutenção do Criador, sem a intervenção do Criador. E isso é fundamental. Então nós temos o ato, a revelação geral é através da criação, através da ordem da natureza, através da mente e da consciência humana e através da providência de Deus. Quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, começa dizendo que a Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí tem um ponto final. Isso quer dizer que no princípio do quê? Do tempo, do espaço, da matéria. Porque a matéria, o tempo, tudo isso está ligado a espaço e tempo. O próprio tempo foi criado no princípio. Porque tempo é para a matéria, para a criação, não para o Criador. O Criador é atemporal. Ele não está ligado ao tempo. O Senhor não está condicionado a etapas, a processos. Ele não está condicionado a tempo. Mas a criação, sim. Então, quando diz lá que no princípio Deus criou, significa que ele cria tudo. Ele cria matéria, ele cria o tempo, ele cria o espaço. E ele vai organizando. Os versos 2 em seguida vai mostrando que ele cria os elementos básicos e ele vai organizando isso e vai dando ordens para que haja a terra. E aí, mas o texto fala que ele criou os céus. Os céus aí traz a ideia de firmamento, de universo e do mundo angelical. Deus criou todas as coisas nos 6 dias. Mas a narrativa de Gênesis se preocupa em falar daquilo que é importante para nós. Porque a Escritura foi dada a nós. Então fala que Deus criou os céus para mostrar que todo o universo foi criado por Deus e toda a vida, seja espiritual, seja física, foi criada por Deus nos 6 dias. Mas aí a narrativa vai se preocupar em falar da terra, porque é o habitat do homem e o propósito de Gênesis é esse. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque seria outra aula, outra disciplina. Mas o que eu quero mostrar para você é que Deus cria os céus e a terra. E em Gênesis está mostrando exatamente isso, que Deus ele atua e ele se revela não só pelo ato criador, mas também ele fala. Mas ali não havia ninguém para que ele pudesse falar, até que ele cria o homem. E ele diz lá, se você olhar na narrativa de Gênesis 1, capítulo 1, por 8 vezes a expressão "e disse Deus", por 4 vezes tem a expressão "e chamou Deus". Isso quer dizer o quê? Que Deus é um Deus que se revela. É um Deus que se faz conhecido. E ele, no ato de criar, ele estava revelando-se por meio disso. No capítulo 2 de Gênesis, verso 1 a 3, nós temos lá a narrativa de que Deus, no 7º dia, ele descansou. A palavra descansou quer dizer que Deus cessou a sua obra de criar. No 7º dia, Deus não cria mais nada. Isso quer dizer que tudo que Deus tinha que criar, ele criou nos 6 dias. A partir daquele momento ali, Deus não vai mais criar nada. O que ele faz então, pastor? Ele agora vai governar e administrar o que ele criou. Isso se chama providência divina. Providência divina é que Deus cuida e ele mantém, ele sustenta, ele governa o que ele criou. Tudo que ele tinha que criar, ele criou nos 6 dias, no 7º ele cessa a obra de criar. E agora ele vai governar o que ele criou para a glória dele. Então isso chama-se providência. E é por meio da providência, ou a maneira como Deus governa a criação, mesmo depois da queda, é uma maneira de Deus se revelar a nós, que é chamado de revelação geral. Como eu já expliquei, revelação geral por meio da criação, por meio da natureza, por meio da mente, consciência humana e por meio da sua providência, que é o que eu acabei de explicar. A queda
trouxe efeitos no homem, né? A queda não trouxe apenas efeitos na criação. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 3, é dito ao homem, Deus diz a ele, que maldita é a terra por tua causa. Por quê? Porque o homem, Adão, primeiro Adão, ele foi colocado por Deus para dominar a terra. Sendo assim, o homem tinha 3 ofícios. Isso é importante você aprender. Adão era rei, porque ele dominava a terra para Deus. Adão era sacerdote, porque ele representava a criação diante de Deus. Adão era profeta, porque Deus falava com Adão, dava ordem a Adão. Quando Adão pecou contra Deus, então os seus ofícios foram afetados, porque ele era sacerdote, representava a criação diante de Deus. A criação é amaldiçoada, por isso, maldita é a terra por tua causa. A terra agora, a criação de Deus, recebe os efeitos da queda de Adão. Paulo diz em Romanos 8 que a criação geme como que dores de parto esperando o dia da redenção. E que ela foi colocada nesta condição de forma involuntária. Por que involuntária? Porque não foi ela que pecou contra Deus, mas foi o seu representante. Jesus é o segundo Adão, o segundo representante. E Jesus é rei. Ele tem um reino. O seu reino é eterno. Ele é sacerdote e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não só nos representa diante do Pai, como também ele representa a criação. Ele é profeta, porque não só o Pai fala a ele, mas ele é a própria palavra encarnada. Então, quando Cristo morreu na cruz, e quando ele vence a morte, ele vence como segundo Adão, como redentor, como mediador. E aí, então, é garantido, por meio da sua vitória sobre a morte, a restauração da criação, porque ele representou ela no pagamento da dívida. E, ou seja, quando Cristo ele consumar sua vitória, ele vai restaurar a criação e remover os efeitos da queda nela. É isso que Paulo diz em Romanos 8, que a natureza geme como que dores de parto esperando o dia da redenção. Qual é esse dia? Quando Cristo voltar e cumprir a redenção. Como que uma mulher ela fica no momento do parto? Ela fica sentindo aquelas dores intensas, aguardando ansiosamente o nascimento do filho. Assim está a natureza, a criação, por causa da queda do homem, gemendo de dores desde a queda, esperando o dia da manifestação de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Adão peca contra Deus, o homem agora é afetado completamente no seu ser pela queda. A imagem de Deus nele, ela desfigura a imagem de Deus nele. E a própria criação, como eu disse, ela sofre efeitos da queda. E ela vai caminhar para essa degeneração. Agora, por causa disso, o homem, ao olhar, por causa do pecado, ao olhar para a criação, ele não a interpreta corretamente. E aí tem uma equação teológica, que é revelação geral. O que é revelação geral? Deus se revelando por meio da criação, da mente humana, da consciência humana, da providência. Então, revelação geral, mais pecado que habita no homem, que desfigurou o homem, é igual idolatria. É igual idolatria. Então, o homem olha para a criação e adora o Criador, adora a criação ao invés do Criador. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Compreendeu? Revelação geral. O homem se depara com Deus se revelando por meio da criação, da sua consciência, da providência, junto por causa do pecado que habita nele, que obscureceu a sua mente, que desfigurou a imagem de Deus nele. Ele então idolatra a criação.
Aí você pergunta assim, mas pastor, os ateus não são idólatras, eles não adoram deuses, eles não acreditam em nenhuma divindade. Não, eles não acreditam em nenhuma divindade em termos de imagem e tal, mas eles adoram a eles mesmos. Se você pegar um ateu chamado Augusto Comte, ele vai dizer que, é um ateu, ele vai dizer que nós devemos adorar a natureza humana, a humanidade, porque da humanidade provém tudo que somos. O ateu é um religioso, eles ficam bravos em dizer, quando a gente diz isso, eles não se acham religiosos, né? Eles são antirreligiosos, porque eles têm a ideia de que ser religioso é só acreditar numa divindade externa. Mas ser religioso é adorar a si mesmo, é adorar alguma coisa. Você é o que você adora. Até tem um livro com esse título, Você é o que você adora. Os ateus adoram eles mesmos, então eles adoram a humanidade, eles adoram a natureza humana. Os idólatras de imagens e esculturas adoram aquilo e eles se assemelham a isso, eles são o que eles adoram, eles vivem em torno daquilo. Nós somos o que nós adoramos Cristo, e nós o imitamos, e nós queremos ser iguais a Ele. Então é uma regra, nós somos o que nós adoramos. E aí, dentro dessa visão, a revelação geral foi afetada pelo pecado, a consciência humana foi afetada pelo pecado, a mente humana foi afetada pelo pecado, a revelação geral, a criação foi afetada pelo pecado, a ordem da natureza foi afetada pelo pecado. Significa, portanto, que tanto o homem que olha para a criação como a própria criação foram desfigurados, em certo sentido, a criação foi pelo pecado e o homem foi desfigurado pelo pecado. Então, por isso, a criação, por ela ter sido afetada pela queda, ela não pode revelar claramente os atributos de Deus no sentido de mostrar a identidade de Deus. Ela mostra que há um Criador, ela mostra que Deus é sábio, justo, no sentido de que e lógico, porque as coisas elas estão dentro de uma estrutura lógica. É por esta razão que filósofos pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos, eles entendiam a existência de um logos, de uma razão superior, que criou todas as coisas, porque é o máximo que a razão humana pode chegar. É acreditar que há uma causa. Vou dar um exemplo aqui de um filme, por exemplo, que eu gosto muito de filmes. Você pegar Os Vingadores, Guerra Infinita. Lá fala do Thanos que vai pegar as joias do infinito. E as joias do infinito, segundo o filme, elas que deram origem a todo o universo que existe. Elas são joias da sabedoria, joia da alma, não sei mais o que, eu não lembro de todas, mas são 6, me parece, joias. Talvez tenha uma 7ª aí, segundo alguns. E essas joias, elas dentro da teoria da Marvel lá, elas explodiram e elas criaram o universo. Mas elas são forças impessoais, são apenas poderes brutos, que alguém que é pessoal pode, como Thanos, adquirir estas joias e dominar o universo. O que isso quer dizer? Você fala, pastor, mas isso é um entretenimento. Eu assisto como entretenimento mesmo. Mas há um pensamento filosófico por trás disso. A ideia de que o que existe de matéria não pode ter surgido do nada. Tem que ter um princípio que começa tudo. Tem que ter algo que dá início, algo que é eterno, que não tem começo nem fim, que são as joias, que dá início àquilo que é finito, aquilo que é matéria. Essa é a ideia. Por quê? Porque é uma questão de lógica. Se você acreditasse, por exemplo, na evolução, que houve Big Bang, o que houve antes do Big Bang? O que houve antes do Big Bang? E assim por diante. Seria uma pergunta eterna. Tem que ter um princípio eterno para todas as outras coisas. É isso que os filósofos pensavam. E é isso que a razão leva. Agora, isso é a parte da observação da criação, da revelação geral. Mas isso não é suficiente para chegar ao conhecimento do verdadeiro Deus. O máximo que se chega é que é uma energia cósmica, joias do infinito, como eu estou brincando aqui, ou um motor que move tudo, como pensavam os filósofos gregos. A revelação geral, ela não é suficiente para comunicar um conhecimento de Deus
ou das coisas espirituais inteiramente dignas de confiança. O que isso quer dizer? A revelação geral ela não é suficiente para revelar de forma inteira e digna acerca de Deus, como eu estava explicando agora. Ela pode revelar alguns aspectos de Deus, mas ela não pode nos dar... Imagine nós não tivéssemos a Bíblia, a revelação especial. Não é possível, através da criação apenas, por causa do pecado que é em nós, e por causa do pecado que a queda que afetou a criação, chegar a um conhecimento claro acerca do ser de Deus, os aspectos que o envolvem. Então, é impossível, a partir da razão apenas, da observação da criação, chegar a esse conhecimento suficiente acerca de Deus. E também outro aspecto é que a revelação geral ela é insuficiente para fundamentar a nossa fé. Por quê? Porque a revelação geral ela não revela quem é Cristo. A revelação geral ela não revela a graça salvadora. A revelação geral não revela o perdão dos nossos pecados através de Cristo. A revelação geral não revela nossa necessidade de arrependimento. A revelação geral não revela que haverá uma consumação por meio da vinda de Cristo. Ou seja, através da revelação geral é impossível o homem ser salvo, porque ele não tem as informações necessárias através dela para chegar ao conhecimento de Cristo Jesus. Portanto, a revelação geral, só a revelação geral, ela é a base das religiões místicas. Por quê? Porque o homem, através dela, e somente através dela, ele adora os elementos da criação, e não o Criador. A revelação geral é o fundamento da psicologia, da filosofia, da sociologia, em todas essas áreas de conhecimento do homem. Por quê? Porque o homem sem a palavra, sem a revelação especial, ele desenvolve essas áreas de conhecimento só com base na revelação geral. E por esta razão, ele desenvolve os seus pressupostos errados acerca da origem de todas as coisas. Compreendeu? O que eu quero mostrar para você, e eu sempre tenho tentado mostrar isso, é que a teologia amplia a nossa mente. A teologia nos faz interpretar a realidade adequadamente. Por quê? Porque ela é desenvolvida a partir da Escritura. Esse é o ponto. Então, o que eu quero terminar aqui sobre a revelação geral é isso, que ela é a base das religiões místicas pagãs, porque elas não têm a palavra de Deus, só tem a revelação geral, consciência humana, experiência humana, a criação, a ordem da natureza e assim por diante. E também ela é a base das áreas, vamos dizer assim, das disciplinas ou das matérias ou da ciência humana. E por isso que a ciência humana tem momentos de verdade, porque a revelação geral ainda revela verdade sobre Deus, mas ela tem mais momentos de engano, porque ela não utiliza o óculos que é a Escritura para interpretar a revelação geral. Falamos então da revelação geral, agora que vem antes da revelação especial em termos cronológicos, como já expliquei no início da aula. Agora vamos falar da revelação especial. Revelação especial é algo que nós temos que entender, que toda religião, ela parte do pressuposto de uma revelação especial. Ela parte da ideia de que uma divindade apareceu, falou, revelou-se, e ela então foi baseada, fundamentada nessas supostas visões ou manifestações das divindades. Isso quer dizer que o homem, por ser um ser religioso, ele busca essas revelações, além do fato que nós sabemos que o diabo também utiliza dessas mentiras para fundamentar falsas religiões e enganar o homem. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o Senhor se revela de modo claro para que nós possamos conhecê-lo. Esse é um pressuposto da teologia reformada e de todo crente verdadeiro. Mesmo os arminianos e outras linhas creem na mesma forma. Que Deus existe, já falei isso para vocês. Deus se revelou e Deus pode ser conhecido. Deus existe, Deus se revelou e Deus pode ser
conhecido. Esses são os pressupostos básicos que nós temos. Dentro dessa perspectiva, Herman Bavinck vai falar sobre a revelação especial. Ele vai dizer que a revelação especial de Deus, o propósito da revelação especial de Deus é mostrar a glória dele como Deus triuno. Deus se revela de modo especial para revelar a sua glória como Deus triuno. Porque se você tivesse só a revelação geral, você teria como saber que Deus subsiste em 3 pessoas? Impossível. Você teria como saber acerca do processo da criação e o propósito da criação? É somente a revelação especial que pode dar essas informações e te dar condições de interpretar essas questões. Outra coisa que o Bavinck fala é que o objetivo da revelação especial é recriar a humanidade. Lógico que a humanidade aqui são os eleitos, os crentes. É recriar a humanidade conforme a imagem de Deus. Deus se revelou, se comunica, se revela de forma especial, e a Bíblia é o registro inspirado da revelação especial. Para quê? O objetivo é nos restaurar a imagem de Cristo. Ou seja, a nossa restauração só é possível por meio da palavra. O Senhor Jesus orou assim ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Escritura, que é o registro inspirado da revelação especial, que eu vou falar na próxima aula sobre isso, a diferença e semelhança da Escritura com a revelação especial, que a Escritura, ela é a revelação de Deus, sim, sem dúvida, mas ela é o registro inspirado de Deus das revelações especiais que Deus fez na história e que tinham que ser registradas para permanecer para todas as gerações. Depois eu vou explicar isso, deixe para a próxima aula. Mas apenas estou falando de forma técnica aqui corretamente. O que Bavinck está dizendo é que o propósito da revelação especial é manifestar a glória do Deus triuno. O objetivo da revelação especial é redimir, é restaurar o homem à imagem de Deus. Ou seja, a restauração do homem só se dá por meio da palavra, da revelação especial. Ele diz também que o objetivo também da revelação especial é estabelecer o reino de Deus na terra. O reino de Cristo é estabelecido por meio da pregação do Evangelho. A igreja é o agente, o instrumento desse reino de pregar o Evangelho às nações, e na medida em que a igreja vai pregando o Evangelho, pregando a revelação especial, as pessoas que devem ser alcançadas são transformadas e o reino de Deus vai se expandindo. Então essa é a maneira como Deus estabelece o seu reino espiritual, o reino de Cristo, por meio da palavra. Também Bavinck diz que pela palavra ou pela revelação especial que Deus vai redimir a criação dos efeitos da queda. Uma vez que a revelação especial ela vai expandir esse reino, proclamando a vinda do Senhor Jesus, e aí ela vai restaurando também a criação. Por quê? Se nós aplicarmos a palavra à nossa vida, ecologicamente, também a criação ela vai ser beneficiada. Mas é lógico que o que Bavinck está dizendo aqui é com relação ao fato de que a palavra ela é dada com a promessa de uma redenção para a criação por meio de Cristo. A revelação especial também, é importante dizer, e Bavinck fala isso, que ela é distinta das religiões, porém ela não pode ser separada da religião. O que isso quer dizer? A revelação especial de Deus, ela não é religião, no sentido de você comparar isso com as religiões pagãs. Mas, ao mesmo tempo, a revelação de Deus ao homem promove religião. Religião no sentido de religarem, né? Que é o sentido correto da palavra religião, de religar o homem a Deus. É ela que faz isso por meio da sua revelação. A revelação especial também, como diz Bavinck, ela só é possível sobre a crença de que há um Deus que realmente existe e que se revela. Ou seja, não há como você olhar para a Escritura sem acreditar que Deus existe, sem acreditar que Ele se revela conforme a sua vontade e que Ele pode fazer conforme Ele quer. Então, é aqueles pressupostos que eu disse da teologia, que Deus existe,
Deus se revelou e Deus pode ser conhecido. Portanto, crer nessas verdades também é um ato de fé. Mas fé não é irracional, não é ilógico, não é salto no escuro. A fé é fruto da ação soberana de Deus de nos regenerar e abrir a nossa mente para entender esta verdade da palavra de Deus. Outra coisa importante também que temos que destacar nesse aspecto é que, ainda que o homem tenha pecado contra Deus, como nós temos lá em Gênesis 3, Deus continuou revelando-se a ele de forma especial. Porque Adão pecou contra Deus, Deus foi ao encontro dele, à viração do dia, o homem se esconde de Deus, por ouvir os seus passos, Deus então está ali personificado, e sabemos que é Cristo que revela o Pai, é Cristo ali personificado, pré-encarnado, e ele se revelando ao homem, já fazia isso antes da queda, continuou fazendo isso mesmo após queda. Ele vai ao encontro do homem, ele pergunta ao homem, ele vai dar sentença contra o homem e contra a criação por causa do homem, e a sentença contra Satanás ali, e dizer que a serpente será esmagada pela semente da mulher, que é o próprio Cristo. O que eu quero destacar aqui é que mesmo com o pecado do homem, Deus continua se revelando, e nós só estamos falando aqui de Bíblia, porque Deus continua se revelando através da palavra dele, e ela está registrada. A revelação especial, ela é dirigida ao homem na condição de pecador. Embora Deus se revelasse ao homem antes da queda, e Deus continua revelando ao homem pós-queda, a revelação vai ter um caráter agora de restauração, como eu já disse, para esse homem pecador. Ela serve para dar ao homem regenerado, o homem crente, alcançado pela graça, a certeza de uma redenção, de uma esperança certa. Como Paulo diz que ele acreditava que nada poderia separar-nos do amor de Cristo. E ele falava isso com base em quê? Na revelação de Deus, na palavra de Deus. Berkhoff vai dizer que Berkhoff que afirma essas verdades de que a revelação foi dada para dar ao homem a certeza de sua esperança. O reverendo João Alves, ele diz aí, uma citação dele, ele diz que a revelação especial já existia antes da queda, como eu já expliquei, porque Deus já falava com o homem, Deus deu ordem a ele para dominar a terra, deu ordem a ele e a mulher para multiplicar, encher a terra e assim por diante. Deus deu ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso era Deus falando, é revelação especial. Então ela já existia antes da queda. E ele vai dizer, o reverendo João Alves, que a revelação especial, ela não foi dada para suprir uma falha da revelação geral. Ela não foi dada porque a revelação geral ela não era suficiente antes da queda. Ela foi dada para interpretar apenas a revelação geral. Ela faz parte, assim como a revelação geral, ela faz parte do processo de Deus se revelar. Ou seja, mais uma vez eu cito Salmo 19. Primeira parte, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a segunda parte, a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor. Ou seja, o salmista está falando que Deus se revela por meio da revelação geral e da especial. As duas maneiras fazem parte conjuntamente do processo de Deus se revelar. As duas se complementam. É isso que o reverendo João está dizendo aqui. O pecador, ele vai dizer, o pecado, aliás, fez o homem precisar de novos olhos. O pecado por ter desfigurado o homem, o pecado por ter obscurecido a mente humana, o pecado por ter afetado a criação, como eu já expliquei, faz com que, então, essa revelação especial continue, mas continue com aspecto redentivo. Porque agora a revelação especial, pós-queda, ela tem um aspecto redentivo, de redimir o homem. E ela serve como novos olhos para o homem, para interpretar a revelação geral. Ou seja, a escritura, a revelação especial, é a única maneira que o homem tem para interpretar a revelação geral corretamente. Van Til vai dizer também
que o homem vai precisar, após a queda, de uma revelação nova ou adicional, que ele chama a revelação especial, a revelação da graça. Então o homem agora, com a queda, Van Til vai dizer que ele precisa de uma revelação adicional que ele não tinha necessidade antes da queda. Essa revelação adicional é a revelação da graça. Por exemplo, quando o homem pecou contra Deus lá no Éden, Deus fez uma revelação da graça. Ele revelou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que é Cristo. Romanos 16, 20, Paulo cita Gênesis 3,15, dizendo que ainda não se cumpriu. Deus ali faz vestimenta de pele de animal, que é uma maneira também de mostrar e apontar para a justificação, porque foi necessário matar um animal. Deus matou um animal, então teve derramamento de sangue para vestir o homem, apontando para o sacrifício de Cristo. Então você tem ali agora, na revelação especial de Deus, Deus fazendo, Deus falando, você tem o quê? Uma revelação adicional, uma revelação da graça, porque é necessário agora por causa da queda. É isso que Van Til está dizendo. Van Til também vai dizer que a revelação agora precisa de um poder renovador para fazer com que o homem perceba. A palavra agora ela transforma o homem no sentido de regenerá-lo, para que ele possa enxergar aquilo que está diante dele, ele possa agora entender e absorver corretamente as coisas por meio da palavra. Ele diz também que a revelação especial tem um poder renovador para entender a revelação geral. É mais ou menos a mesma coisa. Está dizendo que a revelação especial ela vai renovar a mente humana dos crentes, né, os regenerados que nascem de novo, e vai, a partir disso, nos levar a interpretar corretamente a criação e a consciência nossa e tudo que nos serve. Outro aspecto importante também sobre a revelação especial é que ela tem um quádruplo, um propósito quádruplo, que primeiro propósito é corrigir e interpretar as verdades que são colhidas da revelação geral. A revelação especial vai corrigir e interpretar a nossa visão da criação. Porque sem a revelação especial, nós teríamos teorias, como os ímpios têm, de evolução, ou de outras coisas mitológicas aí, sobre a origem da criação, ou sobre o Criador. Por isso há muitos deuses criados segundo a imaginação do homem. Revelação geral, mais pecado, igual a idolatria. Agora, a revelação especial vai corrigir esses erros e ela vai interpretar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação. É isso. A revelação especial ela vai corrigir e ela vai interpretar a revelação geral. O outro propósito é que a revelação especial ela vai iluminar o homem, no sentido de que ela vai agora dar ao homem uma clareza sobre a realidade da criação. Ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Ela vai interpretar a nossa realidade. Ela é o óculos pelo qual nós vamos enxergar corretamente. Enquanto nós não tínhamos esse óculos, nós não enxergávamos as coisas como elas de fato são. E aí, então, a Escritura, a revelação especial, ela vai dar essa condição a nós. A revelação especial também tem o propósito de revelar o amor redentor de Deus. Como eu já expliquei, a revelação geral ela não tem condição de nos revelar o amor redentivo. Mas a revelação especial vai revelar o nosso pecado, a nossa queda e a redenção por meio de Cristo somente. A revelação especial também ela vai transformar a condição humana. Uma vez que ela vai afetar o nosso ser, iluminar a nossa mente, ela vai nos transformando à imagem de Cristo. Agora, a gente está caminhando para o final. Outros aspectos também sobre a revelação especial. Tudo isso para a gente chegar na aula da semana que vem sobre a Escritura, sobre a inspiração. A gente está falando só sobre a revelação especial aqui. E também da revelação geral, que já falamos. Os meios utilizados por Deus para revelar-se de forma especial.
Primeira maneira que nós podemos destacar é chamada de teofania, ou manifestações de Deus. Teofania é uma palavra grega. Theos, Deus, e phanei, é aparecer, manifestar-se. Então, Deus se revelou de forma especial, muitas vezes, se manifestando, por exemplo, na sarça ardente, lá em Êxodo 3:2, ou na visão de Isaías, apenas um exemplo para você ver, quando Isaías diz que viu o Senhor no alto e sublime trono. Então são teofanias, manifestações de Deus, e isso é uma revelação especial. Cada uma delas tinha um propósito claro para Deus se revelar. Outra maneira de Deus revelar-se de forma especial são as comunicações diretas. O que é isso? Disse Deus a Moisés, Deus falando ali para Moisés. Às vezes Deus não se manifestava teofanicamente, ou seja, de forma visível ali, alguma manifestação de Deus. Mas Moisés ouvia a voz. Por exemplo, quando Jesus está ali sendo batizado, embora o próprio Jesus seja uma revelação de Deus, né? Mas eu estou trazendo o aspecto de que o Pai fala, esse é meu filho em quem me compraz, a voz. Então é uma comunicação direta. Quando Deus falava aos profetas, como Deus fala para Moisés em Êxodo 3:6, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac, Jacó, e assim por diante. Então essa comunicação direta, verbal de Deus, é a revelação especial, nem sempre acompanhada de teofania. Milagres também é uma maneira de Deus revelar-se de forma especial. Os milagres revelam o caráter de Deus e o plano de Deus para o seu povo. Um exemplo clássico que eu posso dar é quando o Senhor Jesus, lá em João 11, ele espera Lázaro morrer, e aí ele vai lá em Betânia para poder ressuscitar Lázaro. E Marta vai ao encontro dele, lá em João 11:25. E aí Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê nisto? E ele pergunta a Marta, e ela diz que crê. E Jesus então diz que ele é a ressurreição e a vida. Por que ele falou isso? Porque ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Então o que Jesus está dizendo é que ele vai fazer, o milagre que ele vai fazer ali é apenas para ilustrar o que ele disse. Ele disse que ele é a ressurreição e a vida. E por ele ser a ressurreição e a vida, ele ressuscita Lázaro. Agora, por que ele ressuscitou Lázaro? Para poder provar que ele é a ressurreição e a vida, e que a sua morte e ressurreição garantirá a nossa ressurreição, porque Lázaro morreu depois. Mas vai ser ressuscitado no último dia. Aí você vai, só vou abrir um parênteses aqui, quando você vê uma pregação que fala desse texto, que você ressuscita meus sonhos, quando tem uma música, ou fala da pedra que foi removida e assim por diante, não tem nada a ver com o ensino do texto. O ensino do texto é que Jesus é a ressurreição e a vida. E a ressurreição de Lázaro é apenas para ilustrar e provar, através desse milagre, que ele é a ressurreição e a vida, e apontar para o que ele faria mais à frente, morrer e ressuscitar, e ser assunto aos céus, estar à destra do Pai, voltar, como vai acontecer, e ressuscitar os mortos e nos transformar, como está em 1 Coríntios 15. Então essa é a verdade que está no texto. Agora o milagre aconteceu para quê? Para poder revelar que Jesus é a ressurreição e a vida. É isso que eu quero dizer para você. A revelação especial é essa. Se você ler lá em João, no final do livro, ele fala o propósito. Ele diz que Jesus fez muito mais milagres do que os que estão registrados no livro, no Evangelho que ele escreveu, porém aqueles foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João diz que o propósito dele registrar aqueles milagres que Jesus fez não é só por registrar, é para provar por meio deles, revelar através dos milagres ali registrados, que Jesus é o Cristo, o Messias, e ao mesmo tempo ele também é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Por último, então a revelação especial se deu por teofanias, comunicações diretas e milagres. Isso é importante você amadurecer a ideia sobre isso. Terminando agora,
Resumindo tudo o que eu falei sobre revelação especial, que está registrado de forma inspirada nas Escrituras. Primeira coisa, o que nós temos nas Escrituras de revelação especial registrada? Nós temos manifestações externas, que são o quê? As teofanias, ou manifestações de Deus, os milagres, são manifestações externas, que a Bíblia registra, que Deus fez, Deus apareceu, e os milagres que Deus fez são manifestações de Deus externas. Nós temos na Bíblia manifestações internas, ou subjetivas, que eram o quê? As revelações que Deus deu aos profetas através de visões e sonhos. Eles tinham experiências internas, subjetivas, que Deus revelou-se a eles e depois eles revelaram aos outros e escreveram sobre isso, porque aí ficou registrado essas revelações especiais. Nós temos também na Bíblia essa revelação especial, manifestações internas, ou seja, a inspiração, os autores inspirados por Deus, os compiladores inspirados por Deus, são inspirações ou manifestações internas de Deus conduzindo. Eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrever e registrar aquilo que Deus falou. E nós temos na Escritura a maior manifestação ou maior revelação especial de Deus. O próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. Cristo é o clímax da revelação inspirada de Deus. O Senhor Jesus, tudo aquilo que foi feito ou manifestado por meio dos profetas foi para apontar para Cristo. Quando você olha lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Olha, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras. É o que eu acabei de explicar. Teofanias, milagres, revelações, porções, visões, comunicações diretas. Muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais, lá do Antigo Testamento, por meio dos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que o autor de Hebreus está dizendo? Está dizendo que Cristo é o clímax da revelação de Deus. É o ponto mais alto da revelação de Deus. Nós vamos terminar a aula por aqui. Os alunos do Instituto poderão ler aí da página 110 à página 120, aí uma progressividade da revelação especial registrada na Escritura. Tem aí está bem definido aí na tabela. Você pode estudar essa parte e você vai ver as várias fases e como Deus se revelou em cada período aí. Então, eu vou deixar para você estudar essa parte. E na próxima aula a gente vai estudar sobre a Escritura, a inspiração das Escrituras, que é um registro inspirado da revelação especial. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de forma didática e clara para você revelação geral e revelação especial, e que você possa novamente assistir o vídeo, compartilhe o vídeo, está ali para fazer isso. Depois ele vai ser editado e publicado no nosso canal e também disponibilizado para os alunos no site, mas que você possa pensar sobre isso. Os alunos estudem isso que foi ministrado e amadureça, pensem sobre isso, desenvolvam um raciocínio sobre essas verdades. Você vai ver o quanto que a sua mente vai ser ampliada no que diz respeito à palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado por participar desta aula e que nós cresçamos cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém.